Evangelho de João, capítulo 19, do verso 16 ao verso 22. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui hoje iniciando este trecho tão precioso em que João, o evangelista, nos conta sobre a morte de Jesus, sobre tudo o que aconteceu naquele momento tão terrível, Senhor, para o Senhor, e tão importante para a nossa salvação, Senhor, fundamental para a nossa salvação. O nosso pedido neste momento é que abençoes esta mensagem de hoje, mas abençoe também as próximas, Senhor, que com a sua permissão nós faremos estudando esse trecho. Nós oramos, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor mostre para nós, para a nossa alma, a verdade sobre seu Filho Jesus, a verdade sobre a morte dele, para o bem nosso, para a nossa edificação, para a salvação, para a santificação, para a glória do seu nome, Senhor. Nós pedimos isso. Abençoa estes estudos, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas faltas, e nos conceda a sua graça, a sua bondade, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, na semana passada eu estive estudando com vocês até o versículo 16, e eu li novamente agora. Vamos continuar estudando do verso 16 ao verso 22, porque esse trecho ele está ligado, o versículo 16 está ligado à sessão seguinte, que é realmente a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui que diante da pressão muito grande que Pilatos ele estava sofrendo da parte dos judeus religiosos, que levaram Jesus, que odiavam Jesus, que queriam matar Jesus, e eles foram usando de várias estratégias, de mentiras, de engano, para pressionar Pilatos. Pilatos ficou sem saída, e ele, sabendo que Jesus Cristo era completamente inocente, mas ele não querendo se perder o seu poder, não querendo ficar mal com César. Vocês lembram muito bem que a última tentativa dos judeus religiosos foi essa: olha, se tu não crucificas esse homem, tu estás contra César, tu não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei aceita isso, é contra César, que tanto quem se faz rei como quem aceita isso é contra César, que era o imperador. Então Pilatos ficou numa situação em que ele não poderia deixar de fazer aquilo, a não ser que ele realmente perdesse tudo. E ele não ia perder tudo. Ele era um homem que, acima da justiça, estavam os interesses dele. Ele era um homem egoísta, mau também, perverso. Então, ele entrega Jesus para a morte. Mas o ponto aqui importante, duas coisas importantes que eu não queria que os irmãos esquecessem, era que a acusação principal dos judeus era que o Senhor Jesus Cristo era alguém assim revolucionário que queria criar um problema ali, uma revolução política, ameaçava Roma, ameaçava os judeus.
E o Senhor Jesus não era nada disso. O reino de Cristo não era um reino deste mundo, mas era o reino dos céus, era o reino que ia crescer pela verdade. Ele mesmo tinha dito para Pilatos. Mas Pilatos, irmãos, é a segunda coisa que eu peço que vocês não esqueçam, e é muito importante para nós entendermos esse trecho que nós vamos estudar hoje à noite. Pilatos disse várias vezes que o Senhor Jesus Cristo era inocente. Ele não tinha nenhum crime, ele não tinha cometido nenhum crime. O Senhor Jesus Cristo vai morrer inocentemente, ele vai morrer sem ter cometido pecado, sem merecer morrer, sem ter cometido nenhum crime, e a própria autoridade, um juiz aqui deste mundo, um juiz civil, que julgou Jesus aqui, que próprio Jesus diz, olha, a autoridade que tu tens para me julgar, em que eu estou debaixo do teu poder, essa autoridade quem te deu, ela não vem de ti mesmo, ela vem de cima, ela vem de Deus. Portanto, o que Jesus quis dizer também, entre outras coisas, que era a vontade de Deus ali, que o próprio Cristo estivesse debaixo do poder de Pilatos, para que Pilatos dissesse, culpado, vai ser crucificado, mesmo sendo inocente. Apesar de todos aqueles pecados, de toda aquela falsidade, meus irmãos, era Deus usando Pilatos, usando todos aqueles homens ali perversos, né, como só ele pode fazer, para fazer uma declaração, para dizer assim, olha, este homem, o meu filho, o Deus homem, ele é completamente inocente, mas ele vai morrer na cruz, não pelos pecados dele, mas pelos pecados do meu povo, daqueles que eu quero salvar. Então aqui nós vemos, irmãos, toda a profecia do Antigo Testamento se cumprindo nessa pessoa, Jesus Cristo, e vamos dizer assim, o momento final do cumprimento da profecia, que começa lá em Gênesis 3,15, vocês lembram? Quando Deus diz para a serpente que fez com que a mulher, Adão e Eva, caíssem no pecado. Vocês lembram que Deus disse para a serpente? Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher. Eu vou quebrar esse poder, serpente, que tu alcançaste sobre a mulher, sobre os homens. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, ou seja, entre o descendente dela e o teu descendente. E esse descendente é Cristo, meus irmãos. Ali foi o primeiro anúncio do Evangelho. Deus estava dizendo, eu vou trazer um descendente da mulher. Eu vou trazer um filho de mulher, um homem, que vai... O quê? Aí Deus diz lá, eu porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Este descendente te pisará na cabeça. Este descendente, ele vai te destruir. E tu lhe morderás, lhe atacarás no calcanhar. E aqui, meus irmãos, é o diabo atacando Cristo por trás de Pilatos, por trás dos judeus, por trás de Judas. O diabo estava agindo para a morte de Jesus, para ali a crucificação de Cristo Jesus. Mas, por outro lado, nessa mesma cruz, está se cumprindo a profecia que começa em Gênesis 3,15 e que é prometida também, é profetizada também por todo o Antigo Testamento, em que este homem, ele vai pisar na cabeça da serpente, ou seja, ele vai nos salvar, mas ele vai nos salvar pela sua morte na cruz. Ele vai morrer nos salvando naquela cruz. Ele é o Salvador. E é na cruz que ele vai fazer isso. Mas para que ele fizesse isso, ele tinha que ser inocente, ele tinha que ser um homem puro. Ele vai morrer na cruz pelos nossos pecados, no nosso lugar, mas Pilatos declara, ele é inocente, ele não tem pecado, ele não tem culpa, e ele tem que ser inocente, ele tem que ser um homem, além de ser Deus homem, ele é Deus encarnado, Deus homem, mas ele é um homem também inocente, não somente homem, mas completamente inocente, sem pecado, que se sacrifica pelos pecadores, e o valor dele, do seu sacrifício é tão grande, porque exatamente ele é Deus, ele é homem inocente, que o sangue dele, o sacrifício dele, paga pelos pecados do seu povo, e nós somos então salvos nele. Então aqui, meus irmãos, está se cumprindo toda a profecia, desde Gênesis 3,15, de todo o Antigo Testamento. E o que eu quero mostrar para os irmãos hoje à noite, aqui na nossa exposição, dos detalhes que João ele nos apresenta aqui,
é exatamente o cumprimento das profecias. Nós vamos ver algumas profecias do Antigo Testamento hoje, né? Eu já quero dizer para vocês que nós vamos olhar alguns textos das Escrituras aqui, então já se preparem para ler comigo alguns textos, e nós vamos ver, meus irmãos, como esses textos eles apontam para Jesus, e aqui Jesus está cumprindo essas profecias. Então ele vai para a cruz cumprindo essas profecias. Mas tem um outro detalhe aqui, que também Deus faz através de Pilatos. Veja, Deus está usando Pilatos para declarar que Jesus é inocente, para falar, e Pilatos já tinha dito lá, vocês lembram? Eis o homem inocente. Mas tem outra coisa que Pilatos faz aqui, é muito interessante. Pilatos coloca uma placa, em que ele diz aqui, e aqui na nossa tradução, está em letras maiúsculas o que Pilatos colocou: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E Deus também estava usando Pilatos para que naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado, irmãos, ali estava um homem que as pessoas passavam por aquele lugar. Vocês imaginem se eu e você, um de nós ali, estivesse vivendo ali naquela época, saísse de Jerusalém, porque a Bíblia diz aqui que Jesus foi crucificado perto da cidade, mas fora da cidade, mas perto da cidade, e você saísse pela estrada, pelo portão, e saindo ali da cidade, e você visse ali, quantos foram crucificados, lembra? 3 crucificados, Jesus no meio. Você olharia para aqueles homens e diria assim: miseráveis, criminosos, por isso que estão morrendo, porque são malditos criminosos. É isso que você diria. Era isso que as pessoas olhavam e elas diziam, e elas olhavam para Cristo e elas consideravam Cristo como um daqueles que estavam ali, como entre tantos crucificados, malditos, miseráveis. Mas junto com esta cena tão terrível, irmão, da crucificação, e que significa assim uma maldição, está aquele letreiro, aquela placa dizendo: aqui está o rei, o rei. Então isso é uma, vamos dizer assim, a cruz, ela mostra que Jesus é rei. Jesus não veio implementar o seu reinado como Pedro, na sua inocência ainda, pensava, né? E como os judeus acusaram Jesus que ele era um revolucionário, que queria usar a espada para criar uma confusão. Não, o Senhor Jesus não veio para usar a espada. Jesus não é o rei da espada. Jesus é o rei da cruz. Ele veio reinar. Ele veio ser o rei. Então, o texto, irmãos, ele está nos mostrando essas verdades. Que Cristo cumpre a vontade do Pai e as profecias, morrendo na cruz pelos pecadores, mas ao mesmo tempo, quando ele está ali tão humilhado, está sendo declarado que ele é rei. Ele é rei dessas pessoas pelas quais ele morre naquela cruz, ele se sacrifica por elas. E para nós hoje aqui, meus irmãos, nós estamos aqui hoje à noite, nesse culto simples, né? Nessa noite simples do domingo, dia do Senhor. A grande questão é: nós já cremos nesse Jesus, ele já é o nosso rei, nós já entendemos o valor desta obra dele. Isso aqui que nós vamos estudar hoje, essa verdade aqui é tão desprezada pelo mundo, tal qual foi desprezada naqueles dias, meus irmãos, mas Jesus diz: aquele que é da verdade, ouve essa mensagem, crê nela e é salvo, e passa a ser súdito desse reino, que é o reino de Deus, que é o reino em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos olhar aqui para esse texto. Eu queria dividir o nosso texto, meus irmãos, em 2 pontos, em 2 aspectos que nós vamos olhar exatamente nesses 2 aspectos que eu destaquei aqui na nossa introdução. Primeiro, a morte do Senhor, cumprindo as profecias, né? E olhando para esse cumprimento, nós vamos entender a natureza, o significado dessa morte, o valor dessa morte para a nossa vida. Em segundo lugar, nós vamos ver que quem estava morrendo ali era um rei. Era aquele que estava morrendo, exatamente na sua morte, ele estava se tornando o rei, né? Então vamos olhar aqui, irmãos, os detalhes, tá bom? Então esse Jesus, guarde na sua mente, esse Jesus é o homem, Deus homem, perfeito, sem pecado, pronto para o sacrifício e que vai para uma cruz. A primeira informação que
que João nos dá aqui, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês hoje está no versículo 17. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia comigo, por favor, que diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Veja que João diz assim: ele carrega a sua cruz. Os outros evangelhos nos dão informação de que Jesus não carregou sozinho a cruz todo o caminho, mas que um homem o ajudou, sendo constrangido pelos soldados romanos, um homem o ajudou. Jesus estava extremamente fraco, né? Abatido, fraco, vocês lembram que ele já tinha levado chicotadas terríveis que estraçalharam as suas costas, né? Era aquele couro com ossos, com metal, que feriam, que destruíram a costa do nosso Senhor. Já tinha sido levado bofetada, já tinha sobre ele a coroa de espinhos, ele estava extremamente exausto, ele estava sofrendo pelos nossos pecados. Então depois os soldados constrangeram um homem para ajudá-lo. Mas João não diz isso. João não nos informa essa parte, ele nos informa apenas a parte verdadeira também, de que o Senhor Jesus carregou a sua cruz, de que Cristo levou a sua cruz. Cristo, não era incomum naquela época, mas aqui é destacado Cristo, ele levou o seu instrumento de execução, e a cruz era uma coisa terrível, meus irmãos, terrível. Eu sinceramente acho que nunca teve nenhum tipo de execução pior do que a cruz. A cruz era terrível. A cruz, a pessoa, eram colocados cravos nas suas mãos e ela ficava naquela posição horas. Nas mãos, nos pés, eram cravados com pregos, né? Outras vezes era amarrado, mas aqui no caso... fica claro no caso do Senhor Jesus Cristo que foi com pregos mesmo, e aquela posição terrível. Vocês imaginem, irmãos, às vezes a gente fica sentado, eu começo a ficar cansado, dolorido, imagine ali a pessoa naquela cruz, e ia dando inflamação, os músculos iam se partindo, as dores eram terríveis, a sede, e a pessoa ia morrendo aos poucos. Era uma morte terrível, como nós nem podemos imaginar, meus irmãos. Mas não era esse o grande sofrimento de Cristo naquele momento. Ele sofreu terrivelmente fisicamente, mas o sofrimento dele não foi apenas físico, não foi apenas pela cruz em si, mas caiu sobre o Senhor Jesus Cristo, como nós vamos ver daqui a pouco, a maldição pelos nossos pecados. Caiu sobre Cristo, meus irmãos, aquilo que os ímpios vão sofrer na eternidade, no inferno. Sofrimento tal que nós não podemos imaginar. Que nós não podemos sequer pensar no grau desse sofrimento que há no inferno. A Bíblia fala que há um inferno. A Bíblia fala que os ímpios vão para o inferno. A Bíblia fala que os descendentes de Adão, que pecaram em Adão, que o salário do pecado é a morte, e que, portanto, a morte, no sentido mais profundo, é a condenação eterna, é o inferno, que é a retirada de todas as graças, todas as misericórdias de Deus, e apenas a ira de Deus é que está presente no inferno. Pois esta ira, muito mais simplesmente do que apenas a tortura física da cruz, que era colocada ali terrivelmente sobre todos os que eram crucificados, mas além disso, e muito além, infinitamente além disso, estava caindo sobre o nosso Senhor a ira que era para nós, que nós merecemos por causa dos nossos pecados. Mas o ponto aqui que eu quero destacar, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo carregou esse instrumento da sua própria execução, e ele fez isso calado. Sim, os outros evangelhos dizem que ele falou algumas coisas para as mulheres que estavam ali. João não relata isso, mas
ponto aqui que eu estou dizendo calado é no sentido de que ele não protestou, em que ele não reclamou. Veja, meus irmãos, como um certo comentarista coloca, aqui nós não estamos vendo uma pessoa, por exemplo, que adoece e que sente dores da sua doença, mas que aceita aquilo como normal na vida e não reclama. Existem pessoas assim, mas essas pessoas, não é esse o caso de nosso Senhor. Essas pessoas, como todos nós, são pecadoras, nós somos pecadores, nós não estamos isentos de sofrimento, porque nós somos pecadores, está sobre nós a maldição dos nossos pecados, os sofrimentos, as dores. Isso faz parte exatamente do fato de nós sermos pecadores. Mas nós estamos falando aqui, irmãos, de alguém que estava sofrendo muito, terrivelmente, e eu digo para vocês, sofrendo como nunca ninguém sofreu, mas sem merecer, sem nenhum merecimento, sendo, como Pilatos disse, absolutamente inocente. Como Pilatos disse, eu não vejo nele crime algum, ele era inocente, ele não merecia, ele não precisava estar passando por aquilo. Mas por que ele passou isso? Por que ele se entregou? Por que ele fica calado, irmãos? Por que ele se cala? Porque ele nos amou. Porque ele amou você que hoje creu nele. Porque ele amou seu povo, a sua noiva, os seus eleitos, ele amou a sua igreja. Ele sabia que ou ele morre, ou ninguém seria salvo. Ou ele sabia que ele, sendo inocente, o Cordeiro de Deus, perfeito, sem defeito, ou cai sobre ele, e ele dá a sua vida, como João Batista tinha dito lá no início do Evangelho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou ele se sacrifica, aquele Cordeiro, como os cordeiros e como os animais do Antigo Testamento, que eram símbolo dele, tipos dele, que eram sacrificados, derramavam o seu sangue, ou ele assume os nossos pecados, e os nossos pecados caem sobre ele, e a maldição dos nossos pecados cai sobre ele, e o sofrimento e a morte caem sobre ele, ou ele derrama o seu sangue, ou nós não seremos salvos. Ele faz isso por amor. Ele faz isso não é porque ele está aceitando o sofrimento que é próprio da vida, mas ele faz isso como alguém que não precisaria aceitar, que não tem por que sofrer, que é absolutamente inocente, mas que faz aquilo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu o seu Filho para o sacrifício. Era o Pai ali dando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus Cristo estava morrendo naquela cruz, meus irmãos, por amor ao Pai em primeiro lugar, porque o Pai assim determinou, mas por amor ao seu povo, à sua igreja, aqueles que o Pai escolheu, e que o Pai deu a ele, e que o Pai o enviou para que ele morresse por essas pessoas. Mas é um texto, meus irmãos, uma profecia bíblica, em Isaías, capítulo 53, que eu convido vocês a abrirem agora as suas Bíblias comigo, por favor. Isaías, capítulo 53, no versículo 7, em que Isaías, ele profetiza sobre tudo isso que eu estou lhes falando, centenas de anos antes da vinda de nosso Senhor. Isaías fala isso. E quando você lê Isaías 53, eu queria até lhes convidar para que antes de você dormir hoje à noite, uma sugestão para você fortalecer mais o que nós estamos estudando aqui hoje à noite, você lesse Isaías 53. E a impressão que nós temos quando nós lemos Isaías 53, Isaías não viu isso, Isaías ele viveu centenas de anos antes de Cristo, antes da cruz, mas é como se Isaías estivesse no Calvário, estivesse olhando tudo o que está acontecendo ali, mas ele está profetizando, meus irmãos. O Espírito Santo está falando através de Isaías. E no versículo 7, veja o que diz o versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aquele mesmo Jesus que
na prisão, quando ele falou, vocês lembram que ele falou? Ele abriu a sua boca, a sua palavra poderosa, e ele disse, ele perguntou primeiro, quem vocês estão procurando? E os soldados disseram, a Jesus o Nazareno. E ele então abre a sua boca e diz, sou eu. E quando ele diz, sou eu, a palavra dele é tão poderosa, irmãos, que todos aqueles soldados, e eram muitos soldados, eram um destacamento grande, homens armados, valentes, treinados, eles são jogados por terra, irmãos, pela palavra de nosso Senhor. Mas esse mesmo Senhor, Deus homem, que tinha poder para protestar, tinha poder para matar os seus tosqueadores, tinha poder para sair dali, curar suas próprias costas, restaurar a si mesmo e matar todos aqueles homens e aqueles ímpios que estavam ali. Ele carrega, preste atenção nisso, ele carrega a sua cruz em silêncio, calado. Ele voluntariamente, aqui irmãos, nunca existiu alguém tão voluntário como Cristo. Ele voluntariamente, ele vai até o Calvário. O texto diz aqui, né, voltando para João, levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que para nós vem aquele nome familiar, através, né, do latim, assim por diante, que chegou para nós, Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, e que exatamente significa caveira, e nós não sabemos por que tem esse nome, não foi definido aí pelos eruditos estudiosos, por que tem este nome, este local, e não vamos entrar nesse detalhe, já que não temos certeza, mas o fato é o seguinte, ele vai para esse lugar chamado Caveira, para esse lugar chamado Calvário, para esse lugar onde as pessoas eram crucificadas, e ele vai calado, ele vai como uma ovelha que vai ser morta pelos seus opressores, e ele não está indo ali, irmãos, como qualquer prisioneiro que não tem o que fazer, que está sendo forçado, que não pode se livrar. Ele vai porque ele se entrega, porque ele fica calado, ele cumpre a profecia. Ele vai por amor a nós, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Primeira coisa. A segunda coisa, meus irmãos, que eu quero destacar aqui hoje à noite, é que João, ele vai contando para nós, e no versículo 18 ele diz assim, vamos ler, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Então esse Senhor Jesus Cristo, esse Deus homem, está levando a própria cruz voluntariamente, e ele vai para aquela cruz morrer pelos nossos pecados, mas ele faz isso, meus irmãos, sendo levado para ficar entre os transgressores e ser crucificado entre eles. Mas há um ponto aqui que eu quero destacar, antes de nós olharmos para esses transgressores, em que ele foi crucificado entre eles, e o ponto é o seguinte, é a própria cruz, é a própria cruz de nosso Senhor, porque ele é posto ali, numa cruz, entre outros crucificados, ele é posto ali, e a cruz tem um significado nas Escrituras que também cumpre, meus irmãos, a profecia. Eu queria que nós voltássemos um pouquinho lá para o capítulo 18 ainda, e vocês devem estar lembrados, porque tem uns 2 ou 3 domingos que nós fizemos essa exposição, e no capítulo 18, lá no versículo 28, diz assim, quando eles levaram Jesus para apresentar a Pilatos, no capítulo 28 diz, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos.
Disse-lhe Pilatos, pois, levai-o vós, julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Eles levaram aos judeus, aos romanos, os judeus levaram aos romanos, vocês devem estar lembrados que eu expliquei isso aqui aos irmãos. Eles não podiam matar Jesus, mas eles queriam matar Jesus pelas autoridades romanas, que essas sim podiam aplicar a pena capital, a pena de morte, mas os romanos, eles não aplicavam a pena como os judeus. Os judeus geralmente era por apedrejamento, mas os romanos eles usavam a cruz, a crucificação, que era essa maneira terrível de matar as pessoas. E veja o que João diz aqui no versículo 32, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Irmãos, a cruz, Jesus tinha que morrer numa cruz. Jesus não morreria apedrejado, Jesus não morreria de outra maneira, ele ia morrer numa cruz. E ele mesmo profetizou isso, a maneira como ele iria morrer, na cruz. Vamos voltar um pouquinho agora à Bíblia, lá para o capítulo 12, versículo 32 e 33. João capítulo 12, versículo 32 e 33. Aqui está a profecia de nosso Senhor. Quando ele está acabando o seu ministério público, é isso que ele diz, versículo 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E olha o que diz o versículo 33. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Ele diz, quando eu for pendurado. Veja, ele não diz quando eu for apedrejado, quando eu for perfurado, nada disso. Ele diz, quando eu for levantado, quando eu for colocado no madeiro, numa cruz. E aí João diz, isso dizia acerca de que morte havia de morrer. Jesus profetizou sobre como ele iria morrer. E quando chega lá no capítulo 18, esse texto que eu acabei de ler para vocês, quando os judeus levam para os romanos, e os romanos eles penduravam os seus condenados, aí João diz assim, olha, aqui está se cumprindo a profecia que o próprio Jesus deu há algum tempo. Mas qual é o significado disso, meus irmãos? A cruz, ou ficar pendurado, ela tinha uma ligação também com a profecia lá do Antigo Testamento. E agora nós vamos ler outro texto que está agora lá em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Abra comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23. Vamos ler, por favor. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Olha, quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Os judeus, geralmente eles não crucificavam, eles apedrejavam. Mas aqui o Senhor está tratando o seguinte: quando alguém for condenado à morte, e essa pessoa então for pendurada no madeiro, como um testemunho público do seu crime, diante de toda a população, para mostrar o que leva o crime. O seu cadáver, então essa pessoa está pendurada. O seu cadáver, vocês já entenderam, ela foi morta por apedrejamento, mas depois de morto ela foi pendurada. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Acontecesse o que tivesse que acontecer, mas aquele cadáver tinha que ser enterrado no mesmo dia, e não podia ficar pendurado lá para o outro dia. Por quê, meus irmãos? Porquanto o pendurado é maldito de Deus.
aquela pessoa que cometeu um crime digno de morte, de pena de morte, que havia no Antigo Testamento e há nas Escrituras, essa pessoa, ela é maldita, por isso que ela morre. Está sobre ela a maldição do seu pecado. E quando ela era posta naquela cruz, naquele madeiro, ela era pendurada, ali estava a maldição de Deus sobre ela. Ali estava sendo declarada, ela era uma maldita, porque ela é uma criminosa e ela morreu pelo seu crime. Ela é maldita de Deus. Ela morre pelo seu pecado, ela morre pelo seu crime. O seu pecado cai sobre ela e a mata. A maldição de Deus cai sobre ela e a mata. Ela deve ser enterrada imediatamente, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aquilo iria profanar a terra, meus irmãos, se ficasse ali. Deus diz, enterra imediatamente, porque aquilo é um símbolo, é a maldição que está sobre ela. A maldição a destruiu, a matou, e ela não pode ficar ali para que a terra não fosse profanada. Tem algumas questões aqui teológicas, cerimoniais, que nós não vamos tratar agora, mas o ponto, meus irmãos, é que ela tinha que ser enterrada, porque ela era uma maldita. Portanto, quem é pendurado é o quê? Maldito. O apóstolo Paulo, ele vai pegar esse texto, meus irmãos, e vai aplicar ao Senhor Jesus Cristo. Agora vamos olhar Gálatas capítulo 3, versículo 13, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 13. E veja o que Paulo nos diz aqui. Ele diz assim: Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então a cruz é a mensagem de Deus dizendo assim para nós, meus irmãos, e é isso que Paulo está dizendo aqui, que Cristo nos resgata da maldição da lei. A maldição da lei estava sobre todos nós. A lei nos condena. A lei de Deus, nenhum de nós cumpre, nenhum de nós obedece, muito ao contrário, nós quebramos a lei. Temos 10 mandamentos que nós estamos estudando aqui de manhã. Se fôssemos esperar ser salvos pelo cumprimento daqueles 10 mandamentos, nenhum de nós seria salvo, porque a lei na verdade nos condena. Vocês não percebem que na medida que nós vamos estudando os 10 mandamentos, nós vamos descobrindo os nossos pecados? Nós vamos descobrindo como nós estamos errando diante de Deus, como nós já pecamos contra Ele. Nós estamos fazendo isso aqui todo dia, domingo de manhã, irmãos, estudando mandamento por mandamento. E os irmãos, eu creio que todos nós aqui podemos testemunhar que, à medida que nós vamos estudando, nós estamos sentindo isso, como nós temos pecado, como nós somos pecadores contra esse Deus Santo. Portanto, a lei ela não salva, a lei amaldiçoa. A lei, ela diz para nós assim: tu és maldito, tu quebras a lei, tu pecas, e aquele que peca merece a morte, merece a cruz, merece ser pendurado, merece ser dito sobre ele: tu és maldito, tu és criminoso, tu tens que morrer. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Cristo nos resgata dessa maldição. Irmãos, você e eu, nós não podemos nos livrar dessa maldição, mas Cristo nos resgata dessa maldição indo para a cruz. Isso significa que os nossos pecados, a nossa maldição caiu sobre ele. E ele, que é o inocente, ele recebe a maldição que era minha, que era sua, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a partir do momento que nós cremos, nós recebemos a bênção de Abraão. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios
por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Antes você era maldito, mas porque o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, levou a sua maldição, agora você é bendito, porque Ele te substituiu. Ele pagou pelos teus pecados. Caiu sobre ele a maldição que era sua. Então, no momento que você crê, você é bendito. E Deus, que estava separado de você e que era o objeto do seu horror, do seu medo, porque Deus é pavoroso para os pecadores, porque Deus é justo. Deus é aquele que amaldiçoa, que condena os pecadores, mas esse Deus agora ele é reconciliado e ele vem habitar em nós pelo Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Deus não é mais o Deus distante, Deus não é mais o Deus longe de mim, mas ele é, lembra que Jesus é chamado de quê? De Emanuel, o Deus conosco. O Espírito Santo vem habitar em nós. Então, meus irmãos, aqui está. Vamos voltar para o nosso texto de João. João, ele nos diz assim também, irmãos. Ele é crucificado, o Senhor Jesus Cristo é crucificado, mas João, ele nos diz então, que ele não somente ele é crucificado, mas ele é crucificado entre os transgressores. O Senhor Jesus Cristo cumpre a profecia, como nós vimos já, de esse servo sofredor calado. O Senhor Jesus Cristo cumpre aquela profecia também, porque não deixava de ser profecia em Deuteronômio, que maldito é o que vai ser pendurado no madeiro. Ele é pendurado no madeiro, mas o Senhor Jesus Cristo também cumpre uma outra profecia, que está no versículo 18, quando diz assim: onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. A outra profecia, meus irmãos, e essa outra profecia também está lá em Isaías. Lembra que eu falei para vocês? É como se Isaías estivesse vendo o Calvário. Vamos lá de novo para Isaías. Isaías 53 novamente. Vamos lá. E vamos ler agora mais 2 versículos de Isaías 53. O versículo 11 e o versículo 12. Olha o que a Escritura ela nos diz aqui. Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor. Ele verá, versículo 11 e 12. Ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías profetiza, diz assim: Jesus, esse servo sofredor, do capítulo 53 de Isaías, ele vai ser contado entre os transgressores. Agora vamos ler outro texto, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 22 agora, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 22. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele faz essa ligação de Isaías com o que ia acontecer com ele. Veja, Jesus ainda não tinha entrado no caminho do Calvário, ainda não tinha sido julgado, mas ele já sabia tudo que ia acontecer com ele. Lá no capítulo 22, no versículo 37, o Senhor Jesus Cristo diz assim: porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Jesus está falando lá de Isaías 53, ele diz, e está para acontecer, meus irmãos, já são os últimos momentos. Ele está dizendo assim: olha, se prepare para os discípulos dele, depois vocês podem ler os versículos anteriores. Ele está dizendo: ainda importa que em mim se cumpra, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. O Senhor Jesus Cristo é aquele que cumpre a profecia de Isaías 53, como servo sofredor calado, como servo sofredor, que, como nós vimos aqui,
ele morre pelos pecados, não dele, mas ele intercede pelos pecadores, ele morre por eles. Acabamos de ler também Isaías, como aquele que leva a maldição que não é nossa, que não é dele, melhor dizendo, mas que é nossa. E o Senhor Jesus Cristo também, meus irmãos, ele cumpre a profecia de morrer entre transgressores. Ele é considerado maldito por nós. Ele é considerado, sobre ele cai a nossa maldição. Ele vai para ali calado e ele fica entre aqueles. O que João diz? João diz assim, versículo 18: onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Esses homens, esses criminosos, Jesus está entre eles. Jesus se fez criminoso. Jesus se colocou nos lugares de transgressores. Jesus assumiu totalmente a nossa vergonha, a nossa maldição, a nossa morte, meus irmãos. Era para nós estarmos lá. Aquela vergonha é nossa. E ele fica entre aqueles bandidos. Vocês lembram que um deles se arrepende, né? E é salvo, mostrando a graça dele. Mas João não trata disso aqui, então não vou falar também hoje, né? Vamos deixar para outro momento. Mas aqui está. Mas há um terceiro cumprimento, irmãos, de outra profecia. Tudo aponta para Jesus, e que João está nos relatando aqui, né? E esse terceiro cumprimento, ele está no versículo 20, porque diz assim: e muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Aqui está o detalhe: o lugar onde ele foi crucificado era próximo da cidade, mas não era na cidade. Era fora da cidade. E aqui também ele cumpre outra profecia. Vamos novamente, meus irmãos, para o Antigo Testamento. Primeiro, abra comigo a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 10. Por favor, Êxodo, capítulo 29, versículo 10. Veja o que a Sagrada Escritura ela nos diz aqui. Êxodo, capítulo 29, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: e farás chegar um novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, olhe, presta atenção nisso agora, a carne do novilho e a pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Fora do arraial. Aquele animal, ele como que se coloca no lugar do pecador, e ele é morto no lugar do pecador. O sangue é derramado. A maldição cai sobre ele. Mas a carne dele, a sua pele, o seu esterco, será queimado fora do arraial. Agora vamos, meus irmãos, para Hebreus, capítulo 13, versículo 12 e 13, por favor. Esse outro texto. Hebreus, capítulo 12 e 13. Hoje eu estou fazendo vocês lerem bastante, até mais do que normalmente eu faço, mas é porque eu quero que vocês vejam a ligação de João com que o resto das Escrituras, e que o que João está relatando é cumprimento das profecias.
Ali, no caso dos animais, os animais eram tipos de Cristo, irmãos. Você lembra que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tipos, no Antigo Testamento, essa palavrinha, esse termo, tipos, significa, pode se referir a pessoas, a instrumentos, a instituições, a animais, como é aqui o caso, que apontem para realidades do Novo Testamento. Então são profecias, só que são profecias, vamos dizer assim, visíveis, né? Então, o cumprimento nós chamamos com outro termo, antítipo. Então você tem o tipo, que é a profecia no Antigo Testamento, que está apontando para o Novo, e o antítipo, que é o cumprimento da profecia. E Jesus, o que está acontecendo com Jesus no Calvário, é o antítipo, é o cumprimento do que está acontecendo lá nesse texto que eu acabei de ler com vocês, dessa lei do sacrifício de Êxodo. Agora vamos ver aqui, que isso que nos informa Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 13, veja o que diz o texto, Hebreus 13, 12, 13, ele diz assim, me perdoe, eu vou ler desde o 11, tá? Do 11, porque o 11 é que é mesmo que faz liga os textos, diz assim, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O que Hebreus está dizendo aqui, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo cumpre esse tipo do Antigo Testamento. Lá, os animais, eles eram sacrificados, o sangue deles era derramado como símbolo. Eles eram só um símbolo. Eles não podiam purificar pecado de ninguém. Eles eram como uma pregação visível que Deus estava dando para o povo de Israel naquele tempo, dizendo assim, olha, espere aquele cordeiro que vai para uma cruz, que vai morrer pelos pecados de vocês, e creiam nele para que vocês sejam salvos. E aqui o Senhor Jesus Cristo, segundo Hebreus, cumpre essa profecia. Ele morreu, meus irmãos, como um criminoso numa cruz, como um maldito, entre criminosos, e lá fora, porque é assim que se tratava os criminosos, com desprezo. Ele é um impuro, ele tem que morrer fora, humilhado, envergonhado. É assim que ele morre, fora da cidade, porque ele está impuro, não pelos pecados dele, mas porque caiu sobre ele a ira de Deus contra os nossos pecados. E ele então é posto lá fora da cidade, para morrer sozinho, para morrer terrivelmente. Irmãos amados, o que eu quero dizer para vocês hoje à noite sobre a morte de Jesus é que a morte do Senhor Jesus não é simplesmente trágica e terrível por causa da cruz. A cruz, como eu pude falar brevemente aqui, mas os irmãos podem pesquisar, a cruz era um tipo de morte terrível. Mas Jesus aconteceu algo infinitamente pior. Jesus ele estava sofrendo na alma e no corpo. Na alma e no corpo, irmãos. Queria ler aqui um trechozinho da nossa confissão de fé, se os irmãos me permitem, porque a confissão de fé, ela coloca de maneira muito perfeita o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, assim, da seguinte maneira, veja. Diz aqui, este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente e suportou o castigo que nos era devido e que nós deveríamos ter recebido e sofrido.
e foi feito pecado e maldição por nossa causa. Preste atenção. Suportando as mais cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo, foi crucificado e morreu e ficou em estado de morte, mas não viu a corrupção. Nós vamos estudar ainda o que João nos conta. Mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, com o mesmo corpo o qual sofreu, com o qual também ele subiu ao céu, está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão por nós, e voltará para julgar homens e anjos no fim do mundo. Esse Senhor Jesus, por isso que eu lhes digo, ele carrega voluntariamente a sua cruz, que significa que ele foi feito maldito. Esse Senhor Jesus foi crucificado entre malfeitores. Esse Senhor Jesus, ele foi crucificado lá fora, levou os nossos pecados, levou a nossa maldição. Ele foi condenado, irmãos, e ele sofreu os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo e as mais cruéis aflições, assim que diz a nossa confissão de fé, em sua alma. Então, quando Jesus estava morrendo naquela cruz, deixa eu colocar isso bem claro para os irmãos hoje à noite. Ele estava sofrendo o que os ímpios sofrem no inferno e sofrerão no inferno, para que nós pudéssemos ser salvos, ser purificados. Ele levou o nosso pecado e levou a nossa maldição, a nossa morte, a nossa vergonha, a nossa cruz, a nossa, vamos dizer assim, né? O nosso ambiente criminoso. Ele se colocou entre os transgressores, a nossa vergonha, tudo isso ele assumiu. Então, se nós podemos estar aqui hoje à noite e podemos ser salvos, é porque ele fez isso por nós naquela cruz. Mas vamos voltar para João. Agora eu quero concluir com a minha segunda e última parte. Essa será mais breve, meus irmãos, mas muito importante também, significativa. João, ele não relata só isso. Ele relata também a partir do versículo 19, eu voltei já para o capítulo 19, agora do verso 19, que diz assim: e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Veja, Pilatos, nós não sabemos exatamente por que ele fez isso, ainda que não fosse algo incomum na época, né, colocar ali a acusação, mas é provável que ele tenha feito isso, porque como ele foi forçado pelos judeus para crucificar um inocente, ele quer se vingar e quer associar aquele homem ali que está em situação miserável com os judeus, dizendo assim: olhem olha o rei de vocês quem é, um miserável que está morrendo numa cruz, trazendo vergonha para os judeus. Provavelmente ele teve essa intenção, mas mesmo com essa intenção tão mesquinha, como em outros momentos, em que Deus usou, por exemplo, Caifás, vocês lembram disso, que era também outro perverso, que até profetizou que Jesus tinha que morrer. Aqui também Deus está usando, preste atenção, meus irmãos, este homem perverso para dizer que enquanto seu filho estava morrendo, apesar de que aquilo era um sofrimento terrível, era uma humilhação terrível, mas aquilo era a sua glorificação. Porque todo o Evangelho de João, nós estamos estudando esse Evangelho de João já há muito tempo, e nós temos visto João apontar para a seguinte verdade: que Jesus seria glorificado na cruz. A cruz é a glorificação de Jesus. Profecia de Gênesis 3,15, que diz que o diabo será pisado na sua cabeça e que Deus iria romper a aliança entre o diabo e a mulher através do descendente, que esse descendente iria pisar na cabeça. Pois bem, meus irmãos, essa vitória do descendente que pisa na cabeça da serpente é na cruz. É na cruz que ele vence. Pedro queria usar a espada, lembra? Mas Jesus diz: põe a tua espada na bainha, porque eu vou beber todo o cálice que meu pai me deu. Não seria pela espada que ele se tornaria rei, mas seria pela cruz.
Vocês lembram, irmãos, que ele tinha acabado de dizer para Pilatos, lá no capítulo 18, ele diz no versículo 36, ele tinha dito assim para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Eu não vou usar espada, eu não sou um rei daqui. Mas o meu reino é o reino da verdade. Ele diz no versículo 37 do capítulo 18, logo tu és rei? Perguntou Pilatos para ele. Ele responde: tu dizes que sou rei, eu para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus é rei, mas é um rei que não vem para vencer num cavalo, com espada, com a guerra, como esses reizinhos aqui da terra fazem. Ele é um rei que vem instituir o seu reino pela cruz. Quando Jesus morre na cruz, Jesus está vencendo a serpente. Jesus está nos comprando. Jesus está nos resgatando com seu próprio sangue, porque ele se torna maldito por nós. E todo aquele que é da verdade vai ouvir o evangelho da cruz e vai crer nesse Jesus, nesse Cristo crucificado que depois ressuscita. E a partir do momento que crê, o reino de Deus, o reino de Jesus está no coração dessa pessoa. É assim que ele é rei. Ele não é um rei deste mundo, ele não é um rei de um país, ele é um rei do povo de Deus, da igreja de Cristo Jesus. Um dia ele vem reinar absolutamente quando ele voltar. Ele vai estabelecer um novo céus e uma nova terra, mas ele já reina hoje, ele já é rei hoje no coração de todo aquele que crê. E quando Pilatos, sem saber, colocou ali em Jesus, aquele título, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, ele estava dizendo: Jesus é rei, mesmo sem querer. Deus, sem querer, sem saber, Pilatos estava sendo usado por Deus, e Deus estava dizendo isso: olha, o meu filho é o rei. E veja, meus irmãos, que o texto diz aqui que muitos judeus, versículo 20, leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Hebraico era a língua dos judeus, grego era a língua da cultura da época, uma língua muito popular daquele tempo, era a língua mais usada na cultura e nos diálogos. E o latim era a língua dos romanos. O que Deus está fazendo aqui, usando também Pilatos, é aquilo que o Senhor já vem mostrando em todo o Evangelho de João, quando Jesus diz assim: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Você lembra que ele diz lá no João capítulo 10? Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim convém agregá-las, então haverá um rebanho e um pastor. Ele está dizendo: as minhas ovelhas não são somente dentre os judeus. Os meus súditos, sobre os quais eu vou ser rei, não são só dentre os judeus, são também gentios. São aqueles que falam hebraico, são aqueles que falam grego, são aqueles que falam latim, são aqueles que falam português, inglês, italiano, francês, qualquer língua, aquele hino que nós cantamos, irmãos, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te buscar. Ele é o rei de todas as nações. Mas isso também cumpre a profecia do Antigo Testamento, meus irmãos amados, porque eu vou pedir para você ler comigo mais um texto lá de Isaías, de novo Isaías 53, vamos olhar rapidinho Isaías 53. Veja que Isaías 53 diz, novamente no versículo 11 e 12, só que eu vou destacar um ponto que eu não tinha destacado anteriormente. Isaías 53, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 53, 11 e 12, diz assim a Sagrada Escritura: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores.
mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Irmãos amados, Jesus, quando estava na cruz, é incrível, né? As pessoas passavam ali e não entendiam. Isaías diz que as pessoas olhavam e diziam: esse é maldito, esse é um homem maldito. Mas não é. Ele é maldito não por ele. Ele é maldito voluntariamente para que nós sejamos benditos. Ali ele está morrendo não pelos seus pecados, não porque ele é um criminoso, mas ele está morrendo pelos seus súditos. Ali ele está comprando um povo que Apocalipse vai dizer que é um povo incontável, de toda tribo, língua, nação, de todas as gerações, desde Adão até o último homem que viver, até a última criança que nascer. Cristo Jesus, ele tem um povo entre todas as gerações, entre todas as nações, entre todos os povos. É por isso que se diz, é por isso que ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Irmãos, aquele rei estava lá na cruz, morrendo pelos seus súditos, e ele era rei. Ali ele estava sendo declarado como rei. Os homens não entenderam isso. Os homens não entendem isso até hoje. Os homens querem um rei com espada, mas Jesus é o rei da cruz, é o rei que deu seu sangue, que deu sua vida pelos nossos pecados. O texto nos diz aqui que os judeus ficaram muito ofendidos com isso. Eles também não entendiam. Aquela liderança religiosa que tinha matado Jesus, odiava Jesus, e eles ficaram muito ofendidos com o que Pilatos fez, porque associou a eles com um homem na cruz, com um maldito daquele. E eles dizem: não escrevas isso, Pilatos. Eles solicitaram a Pilatos: não faças isso, tira esse letreiro, substitua esse letreiro, não diga rei dos judeus, mas diga que ele que disse rei dos judeus, mas ele não é o rei dos judeus. Mas Pilatos fala: também, como sem saber, por arrogância, por vingança, porque ele estava com raiva dos judeus, mas também sem saber, ele diz: o que escrevi, escrevi. Ele é rei, e ponto final. Porque não importa que aqueles homens não tenham crido nele e o odiassem, Jesus é rei do seu povo. Vocês não precisam abrir não agora, mas eu vou ler aqui, meus irmãos, o Salmo de número 2. E o Salmo de número 2, ele nos diz assim: por que se amontinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. E assim que Deus falará: ouçam, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamei o decreto, como disse Pilatos. Eu escrevi o que eu escrevi. E Deus está dizendo aqui: eu já decretei. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu és rei de toda a terra, de todas as possessões. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, que era o símbolo do reinado. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Aí Deus aconselha a todos os homens, a todos os reis. Deus diz assim: agora, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Irmãos amados,
Esse é o rei, que quando Pilatos, sem saber, disse: o que eu escrevi, era Deus falando por ele. Eu decretei, esse é meu ungido. Vocês querem ser salvos? Olhem para ele, creiam nele, arrependam-se dos seus pecados e sejam súditos desse rei Jesus. Sede prudentes e creiam nele. Meus irmãos, nós que estamos aqui hoje à noite, começando a estudar, vamos continuar estudando o relato de João sobre a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus na cruz do Calvário. Domingo que vem nós continuamos, se Deus permitir. Eu quero lhe dar 3 conselhos e perguntar a todos vocês que estão aqui hoje à noite. Eu presumo que todos aqui sejamos crentes, mas é importante perguntar: você já creu em Jesus? Ouça, o que eu estou falando aqui hoje à noite tem a ver com a sua eternidade. Um dia, quando você estiver diante do grande juízo de Deus, naquele grande dia em que Ele chamará a humanidade toda, irmãos, para a prestação de contas, lembre disso. Jesus é o único advogado. Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz por pecadores como nós. Portanto, confie só em Jesus. Olhe para Ele como a sua salvação, redenção, justificação. As suas obras não podem lhe salvar. A sua religião não pode lhe salvar. Só Jesus, só Jesus. Porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos pecados do seu povo. Portanto, confie nele. E continue, você que já crê, continue olhando para Ele, esperando nele e tendo tudo dele. Só Jesus, irmão, só Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Salvador. Agora, se você já creu, irmão, o segundo conselho que eu lhe dou é: seja grato a Jesus. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Se Jesus não vai para aquela cruz, e se Ele diz, não irei, se Ele rejeita, ninguém seria salvo. Nós estamos aqui hoje à noite cantando os salmos, lendo e pregando a Bíblia, orando a Ele, chamando o Pai de Pai. Nós estamos hoje aqui, irmãos, sabendo que nós vamos morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, sabendo que um dia Ele vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, 20, 30, 1000 anos. Mas nós temos esperança. Nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para a glória. Nós somos do reino dele, Ele já habita em nós. Aqui, irmãos, eu já disse para vocês, daqui a alguns dias, poucos dias, vai ter a posse do novo presidente da República, que foi eleito na última eleição. Vai ser uma grande festa, a televisão vai falar, as notícias vão aparecer, mas eu já disse para vocês no outro culto aqui, que essa reunião dominical é mais importante que a posse de um presidente, porque aqui nós estamos adorando o Rei Jesus. Aqui nós estamos celebrando aquele que reina sobre o presidente que foi eleito, que reina sobre o presidente dos Estados Unidos, de qualquer nação, que reina sobre as nações e que um dia vai voltar para julgar todos esses poderosos e a toda a humanidade. Você foi salvo por Jesus, seja grato. Seja grato, ame esse Senhor. Eu convido os irmãos a meditarem muito na cruz. Eu acho que nós cristãos desses tempos pensamos pouco na cruz de Jesus, pensamos pouco no que Ele fez ali. Devemos nos levantar e pensar todos os dias no que Jesus fez por nós, naquele Calvário, no que Ele sofreu por nós, no amor do Pai, no amor do Filho. Isso vai aquecer o nosso coração, meu irmão. Meu querido irmão, você tem pecado? Você tem pecado contra Deus? Você tem acalentado no seu coração algum pecado? Pois então comova-se, porque o pecado foi que levou Jesus para a cruz. Você deve odiar, você deve abominar aquilo que fez Jesus ir para a cruz para a sua salvação. Odeie o pecado. O pecado é algo tão grave que para que Deus nos salvasse, Ele teve que dar o filho dele para ser maldito numa cruz. O pecado é o mal dos males. Não brinque com o pecado, mortifique o pecado. Você é um crente em Cristo Jesus, você já ama Cristo, então não brinque com o pecado. Abandone o pecado pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, porque se você já morreu com Cristo,
Você já morreu para o pecado. Viva uma vida de santidade. Cresça em santidade, cresça em piedade, cresça em pureza, em verdade, em amor, em temor, em adoração, em gratidão, em regozijo, em paz. Cresça nas virtudes cristãs, cresça no amor de Deus, porque Jesus já morreu por você naquela cruz. Obedeça mais e mais ao Senhor, irmão, em gratidão. E o último conselho que eu quero lhe dar hoje à noite é que você seja como Jesus. Nós temos aqui estudado sobre Pilatos, sobre os judeus, sobre os líderes religiosos. Que homens maus, que homens perversos. Nós dizemos assim, eles eram horríveis. Mas, irmãos, eles eram iguais a nós. Nós somos isso, irmãos. Nós somos como Pilatos. Nós somos como aqueles homens. Nós odiávamos a Deus também. Nós odiávamos uns aos outros também. Você é um cristão? Você ama Jesus? Então, seja como Jesus. Lembra que Jesus disse, ele se vestiu de servo naquele último dia no cenáculo, na reunião final, ele se abaixou com uma bacia e lavou os pés dos discípulos e disse, assim como eu fiz. E lavar os pés era morrer na cruz, irmãos. Jesus está nos dando exemplo, está dizendo assim, assim como eu servi vocês, assim como eu amei vocês, eu que sou o rei, eu vim aqui a este mundo e me coloquei na posição mais humilhante que qualquer ser humano poderia ter esse posto. Eu fui para uma cruz. Seja servo, seja humilde, ame o seu próximo, perdoe. Lembra que Jesus estava na cruz e ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aqui João não relata, mas outro evangelho relata. Seja uma pessoa que ame, que sirva, humilde, perdoadora. Seja um discípulo do seu amado Salvador e Redentor Jesus Cristo. Não se pareça com Pilatos, não se pareça com os judeus, se pareça cada vez mais com Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos, hoje à noite, é um privilégio incomparável, Senhor. Nós podemos estudar esse texto e podemos falar da cruz, podemos falar do amado Redentor, Salvador, Jesus Cristo. E o nosso pedido hoje à noite é que essa palavra, conforme for a verdade das Escrituras, essa pregação de hoje possa achar um espaço pleno em nosso coração, o espaço da fé, da obediência, do arrependimento, da humildade, para que venha nos santificar. Se alguém entre nós precisa ser salvo ainda, que creia e se arrependa. E entre nós, os que são crentes, que se fortaleçam na santidade, no temor por gratidão, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. E que também, Senhor nosso Deus, nós possamos seguir o exemplo do Senhor, que foi tão humilde e morreu uma morte tão terrível, morte de cruz, para que nós também sejamos humildes, perdoadores, servos uns dos outros, conforme o nosso amado Salvador Jesus, possamos lavar os pés uns dos outros. Faz isso na nossa igreja, Senhor. Faz isso na igreja no Brasil e pelo mundo nesta geração. Que o santo nome de Jesus, Pai Celestial, apareça, o amor de Jesus apareça pela sua igreja a este mundo e muitos sejam salvos nesta geração, Senhor. A nossa família, os nossos amigos, essas cadeiras aqui que já estão vazias, Senhor, que elas venham se encher muito em breve com os nossos próximos, ouvindo também a palavra, em nome de Jesus. Oramos assim, para a glória do Senhor, em Jesus Cristo, o poder do seu Espírito Santo. Amém.